Olá. Certa vez eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo e o meu trabalho era fiscalizar algumas obras. Lembro que nós tínhamos várias obras ali na cidade e eu não conhecia São Paulo. Para isso foi necessário que então eu adquirisse um mapa para poder me localizar. Mas durante o percurso não tinha como eu estar observando esse mapa. Então eu baixava o vidro e quando parava num semáforo ou quando eu tinha alguma oportunidade, eu perguntava para as pessoas que ali passavam a direção, o local para onde eu queria chegar. Eu lembro que algumas vezes eu recebi orientações erradas e acabava saindo completamente da direção para onde eu queria ir. Graças a Deus eu tive a oportunidade de recomeçar e então eu me reencontrava no caminho e chegava ao destino certo. E olhando agora para a palavra de Deus, eu quero citar uma passagem que está no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, aonde Paulo ele escreve a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé, porque iriam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós vemos que ele orienta a Timóteo, dizendo que muitos iriam mudar de religião, e dizendo que muitos iriam mudar de direção, porque não teriam conhecimento da palavra de Deus e por isso dariam ouvidos a espíritos enganadores, pessoas fingidas, pessoas falsas, que pela hipocrisia acabam fazendo com que pessoas venham se perder durante a caminhada, venham sair do caminho certo. E essas pessoas são pessoas que têm a sua mente morta, sua mente fechada e acabam influenciando aqueles que não têm o conhecimento ou que não procuram olhar para a palavra de Deus para encontrar a direção certa, para encontrar o caminho certo que Deus tem preparado para que cada um de nós possa alcançar a salvação de nossas almas. E isso só acontece quando nós deixamos então de observar na palavra de Deus que para nós é a nossa única regra de fé e começamos a acreditar só no que ouvimos os outros falar, só no que ouvimos os outros ensinar. Por isso a importância de nos dedicar a ler e a buscar na palavra de Deus. Por isso a importância de nós verificar se é assim como está falando, se é dessa maneira que está escrito, como está sendo ensinado. E sabemos que isso acontece muito nos dias de hoje. Muitos ensinam de forma errada, segundo os seus próprios propósitos, segundo os seus próprios interesses, esquecendo de falar da verdadeira palavra de Deus, esquecendo de falar do amor do Senhor, que tem como objetivo trazer a salvação para todo homem, para toda mulher.
E nós sabemos que o caminho é só Jesus Cristo, não tem outro caminho. E quando nós ouvimos algum de nossos amigos, algum de nossos irmãos se afastarem do caminho verdadeiro, o que nós podemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Quando nós olhamos ali para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20, diz assim: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, e alguém o fizer mudar de opinião, se alguém fizer com que ele retorne ao verdadeiro caminho, esse alguém fará converter do erro, fará converter do seu caminho um pecador e salvará uma alma da morte. Nós sabemos que o homem ele tem facilidade de ouvir ensinamentos, de ouvir orientações erradas, porque ele busca sempre o que é mais fácil. E muitas vezes nós queremos seguir um caminho que é aquele que nos satisfaz mais, mas isso não quer dizer que é o caminho a que nos levará ao lugar que nós queremos ir ou ao lugar que será melhor para cada um de nós. Por isso que nós possa ter esse carinho, esse amor para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, assim como orienta a palavra de Deus, e alertar para ele que o caminho para o qual ele está se direcionando, ou para o qual ele está saindo, é um caminho que vai levá-lo para a morte, vai levá-lo para a destruição, ou vai tirá-lo da direção para onde ele quer ir. E então nós aprendemos aqui que quando nós conseguimos fazer com que essa pessoa ela retorne ao caminho certo, ela continue no verdadeiro caminho, nós estamos ajudando com que uma alma venha ser salva. Mas nem sempre é assim. E quando nós então observamos lá no livro de 1 Timóteo novamente, mas ali no capítulo de número 1, nós vamos ver que ali no versículo 19, no versículo muito 20, fala que muitos, eles já não querem mais ouvir o que você está orientando. Eles já não querem mais receber a tua exortação e não só preferem continuar por esse caminho errado, como blasfemam, como falam mal do Senhor, como falam mal de Deus. E nós vemos aqui que Paulo ele teve que tomar uma atitude muito difícil. Ele diz ali no versículo 20, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que não aprendam a blasfemar. É muito difícil quando você vê alguém caminhando numa direção errada, quando você sabe que aquela pessoa está caminhando para a morte, mas você já não pode fazer mais nada, porque ele não quer te ouvir, ele não aceita o teu conselho, ele não quer mais buscar na palavra de Deus o que é verdade, o que é mentira, ele não aceita mais ser corrigido. Mas, ainda hoje, nós vamos ver que há esperança para cada um de nós. Ali no livro de Apocalipse, de número 2, traz para nós
uma grande orientação no versículo de número 5, aonde Deus ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É muito triste quando a pessoa luta, se esforça para alcançar algo, e depois acaba perdendo tudo, acaba deixando escapar de suas mãos o que já havia conquistado, o que havia alcançado. Por isso hoje ainda há esta grande oportunidade, enquanto há vida, há esperança de se arrepender dos pecados, de se arrepender de termos mudado de direção, de não termos dado ouvido à palavra de Deus, e de voltar lá àquele tempo, onde pela primeira vez, com alegria, pudemos dar ouvidos à palavra de Deus e começamos a sentir o trabalhar do Senhor na nossa vida. Então é isso que eu quero deixar para você, meu amigo, minha amiga, neste dia. Muitas vezes o homem, ele tenta mostrar para nós uma estrada mais fácil. E para enganar ele diz: mas essa estrada vai te levar no mesmo lugar. Nessa estrada você não terá lombada. E como o homem tem essa tendência de buscar o mais fácil, ele vai por este caminho para não ter que enfrentar as lombadas. Ou vem outro e diz: mas nessa estrada você não irá ter pedágio. Nesta estrada você não vai ter radar. E então ele sai daquele caminho certo para ter esse caminho alternativo, porque ele está buscando um caminho mais fácil, um caminho que vai ser mais agradável. E com certeza esse caminho vai fazer com que ele venha a perder a direção. Então nós sabemos que muito são os caminhos que nos fazem nos perder, mas só um caminho nos levará ao lugar certo. Muitos são os caminhos errados, só um é o caminho certo. Jesus Cristo é o caminho certo, é o caminho que fará com que cada um de nós possa ir para aquele lugar que Deus tem preparado para o homem, para a mulher que for obediente à palavra de Deus. Então, quero convidar a você, leia sempre, examine o que você ouvir, examine aquilo que te for ensinado, para ver se é desta maneira que a palavra de Deus está ensinando. Vamos seguir esse verdadeiro caminho. Vamos seguir a orientação de Jesus Cristo e chegar àquele lugar que nós queremos, o lugar onde encontraremos a vida eterna, sem dor, sem sofrimento, aonde estaremos com o Senhor para sempre. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.